E eu queria ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, e isso tem fomentado a minha vida, isso tem ministrado na minha alma, e a gente tem ministrado aos irmãos uma reciclagem de ministração da palavra, de pregação, lá na igreja. E eu tenho falado, o primeiro princípio para que a gente desenvolva o evangelho da verdade na nossa vida, é de que a palavra de Deus, ela deve ser executada antes de ir para frente no nosso próprio coração. A palavra de Deus, ela é uma espada que antes de ministrar aqueles que estão diante de nós, ela deve ser ministrada dentro de nós. E onde eu tenho o privilégio de estar, eu tenho levado essa mensagem, aquilo que Deus tem acalorado no meu coração, aquilo que Deus tem me feito transformar-se. E o cristão, ele é reconhecido pela sua renovação. Ao contrário de outros segmentos religiosos, nós temos transformado as nossas vidas à medida que buscamos ao Senhor. E à medida que você busca ao Senhor, você tem um novo encontro com Deus. E Ele vai te despertando acerca desta intimidade que Ele precisa ter com cada um de nós. Deus nos céus já liberou toda a sorte de bênçãos, da possibilidade de intimidade contigo. Nós na terra precisamos abrir os nossos olhos, nos colocarmos na brecha da oração, na brecha da intimidade, para que esta palavra profética, já declarada pelo Senhor, se execute no nosso coração. Então, às vezes você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de evangelho, e você quer esperar que as coisas aconteçam hoje como acontecia 30 anos atrás. Não vai ser desta forma, porque à medida que o tempo passa, o Senhor espera de nós um novo nível de espiritualidade, um novo nível de intimidade, que você avance nas obras espirituais, que faça algo novo, porque Deus faz novo todas as coisas. E aquilo que ficou, passou. Aquilo que é hoje, vai passar amanhã. Deus é aquele que tem obras novas todos os dias na tua vida. E é por isso que nós acreditamos que o melhor do Senhor sempre estará por vir. Se você foi aquele que foi usado no passado, você vai ser usado hoje. E amanhã você vai fazer outras pessoas sendo usadas também. Porque Deus tem algo novo a fazer na sua vida. Você entende isso, amém? Capítulo 28, a Bíblia diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão os que alcançarão todas as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, bendito também vocês serão no campo. Bendito também será o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais. Benditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, bendito será a sua assadeira de pão. Bendito serão vocês ao entrar, e também serão benditos vocês quando sair. O Senhor fará com que os inimigos se levantarem contra você, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos diferentes. Eles fugirão de uma forma completa da tua frente, meu amado. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos celeiros, nos seus celeiros, e em tudo que colocarem as mãos. Eles o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Versículo 9. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os meus mandamentos, mandamentos do Senhor seu Deus, e andarem nos meus caminhos. Todos os povos da terra verão, e serão chamados pelo nome do Senhor, e temerão ao teu povo. Você pode fechar os teus olhos. Senhor Deus Pai, esta é a palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. E Senhor, que tu possas estar surtindo efeito no meio do teu povo, que tu possas estar alimentando a nossa alma, que saiamos daqui fortalecidos, certos do teu poder, certo que foi ministrado aquilo, Senhor, da tua porção, do teu maná espiritual para esta manhã, que nos fortalecerá. Coloca em tuas mãos toda a igreja que aqui se encontra, quebranta-nos, Senhor, tira toda a escama dos olhos, tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, para que possamos achar e alcançar a tua graça. Essa é a palavra ministrada aos nossos corações. Também quero, Senhor, proferir palavras de bênção sobre as famílias aqui representadas.
Também quero interceder sobre aqueles que estão distantes da tua palavra. Cada ente querido, Senhor, que está afastado da tua presença, vai tocando agora no teu coração, vai movendo agora a tua vida, vai fortalecendo a tua alma. Sobre aquele, Senhor, que carece de libertação, que ainda há uma necessidade de um reencontro contigo, vai mexendo, Senhor, nas áreas ocultas, vai estabelecendo uma intimidade contigo, vai batendo em retirada o maligno do nosso meio, vai tirando, Senhor, o laço do passarinheiro do meio da nossa família, vai tomando conta do nosso trabalho, da nossa firma, vai enchendo-nos com a tua autoridade, porque tu és o Deus que tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, e também tem sobre o inferno. Que seja lançado por terra a obra do inimigo na vida dos teus santos, que seja colocado de pé com a autoridade os filhos santos do Senhor. Oh, decaraçuriandarabaceia, venha com o teu poder, venha liberando o poder, venha liberando a autoridade, venha repreendendo a ação de Satanás no meio da tua igreja, venha estabelecendo um encontro contigo, a tua palavra seja profética sobre nossas vidas. Senhor, que possamos sair daqui livres, que possamos sair daqui cheios do teu poder, proféticos da tua autoridade na terra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Deus nos colocou sobre uma posição de autoridade, de um privilégio nesta terra. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem autoridade e tem domínio no lugar onde você colocou a planta dos pés. E a Bíblia proferiu espiritualmente que onde você coloca a planta dos teus pés, você é abençoado. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Tem um copinho d'água aí? Que ele fica aqui num lugar secreto. Entra aqui ou passa direto? Deixa aqui, né? Vamos experimentar agora. Deus te colocou por autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as nações. A Bíblia nos mostra que nós somos a obra-prima de Deus. Esta obra-prima de Deus foi colocada de autoridade na terra. Quando Deus constitui o homem, coloca o homem por cabeça. Deus não te chamou por cauda, mas te constituiu por cabeça. Dá a ele autoridade sobre os animais. Dá a ele autoridade sobre a natureza. Dá a ele autoridade sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Ele tem autoridade sobre o seu trabalho. Você tem autoridade na terra. A Bíblia nos mostra que Deus é aquele que estabeleceu a autoridade no céu. E no céu há uma rebelião. E ele pega Lúcifer e lança sobre as potestades malignas, sobre o inferno. E Lúcifer tem autoridade também sobre o inferno. Nós temos essa autoridade. E em algum momento o homem perdeu esta autoridade terrena. E Deus estabelece o princípio de ordem universal. A autoridade da terra, que é perdida por um homem, só podia ser reconstruída por um homem. E Deus cria um plano de salvação na qual ele, tendo autoridade nos céus, ele vem sobre a terra para restabelecer a autoridade da terra como homem. Nós temos uma promessa, a promessa de uma terra que emana leite e mel. Nós temos uma promessa de viver uma vida plenamente satisfatória, de abundância. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a nação de Israel, tendo as promessas do Senhor, ela se encontrava como escrava. Ela era escrava no Egito. Ela estava perdida. E Deus resgata esse povo através de Moisés do Egito e os faz caminhar para a terra que emana leite e mel. Muitas vezes nós estamos estabelecidos no lugar de escravidão. Nós estamos na escravidão do nosso casamento. Nós estamos na escravidão da nossa família. Nós estamos na escravidão do nosso ministério, porque não temos atingido o nível de autoridade plenamente satisfatória para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, ele traz esta revelação à igreja de Corintos. Era uma igreja que se gabava de ter muitos dons, mas era uma igreja que não tinha atingido a plena autoridade na terra. E ele ministra sobre, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual. Paulo vai trazer a revelação para Coríntios que no Antigo Testamento algo profético ocorreu, porque quando eles reconhecem a escravidão do Egito, e você só consegue passar pelas águas quando você reconhece a escravidão da sua vida, quando você reconhece que você está por um caminho de perdição. Eles reconheceram a escravidão e Moisés faz com que eles passem pela nuvem.
A nuvem é a presença de Deus que nos cobre diante do sol escaldante. Eles passaram por Moisés pela nuvem e pelas águas. Quando o mar se abre, Paulo traz a revelação que eles foram batizados na abertura do mar. Nós éramos escravos. Nós passamos pelo batismo das águas que se abrem. Nós passamos pela cobertura espiritual de Deus que nos protege do sol escaldante. Ele fala que todos comeram da comida espiritual. O maná que vinha do céu os alimentava na porção diária. Eu comecei ministrando que Deus ele renova todas as suas coisas constantemente, diariamente. Tem crente que acha que fora as águas, leu a Bíblia uma vez, ele está pronto, absolutamente pronto para ser um santo de Deus durante toda a tua vida. É mentira, é uma mentira de Satanás. Você precisa ter o alimento diário, a porção diária. Você está aqui nesta manhã porque o maná espiritual vai vir para a sua vida aqui nesta hora. Mas não se engane, Deus não dá um maná excedente, Ele dá um maná proporcional para hoje, porque amanhã você tem que estar comendo o maná espiritual de Deus de novo. E eles comeram desse maná espiritual, e Paulo continua, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Quando Moisés ele faz sair água da pedra, quando ele faz surgir esta fonte de água viva, que é a revelação do próprio Cristo, significa que às vezes o crente ele entra na aflição de vida. Às vezes nós, como pastores, estamos aflitos. Às vezes você, no seu trabalho, na sua empresa, às vezes você, na sua família, está na angústia de alma, está sedento por um consolo e que só pode ser saciado pela presença de Jesus. Nós fazemos gabinetes, nós fazemos aconselhamentos, mas nenhum aconselhamento pastoral vai ser maior do que a presença constante da ação do Espírito, do que a voz de Jesus tocando na tua vida e falando, eu estou contigo, eu sou o Senhor Jesus que caminho contigo, sofro contigo, choro contigo, mas não se engane, eu também levanto contigo e me alegro contigo. Aí Paulo continua e diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. Irmãos, o deserto é o lugar onde Deus coloca os homens e as suas mulheres para que eles possam ser treinados, testados, edificados e melhorados. Se nós não conseguimos separar e diferenciar o deserto que nós nos encontramos, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Mas você tem autoridade na sua vida. O diabo só age na sua casa à medida que você dá permissibilidade. O diabo só age no teu matrimônio à medida que você dá brecha para que ele possa agir. Do contrário, Deus te revestiu de autoridade. E toda vez que nós estamos fora do caminho do Senhor, aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, vai acontecer nas nossas vidas. Deus permite que nós entremos num deserto, porque o deserto é a escola do Senhor que vai nos fazer não ter ninguém do nosso lado. O deserto é o lugar onde nós não conseguimos nos saciar nos bens, na água, no alimento. No deserto nós só temos olhos para o alto. E quando olhamos para o alto, nós só podemos ver ao Senhor. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi colocada no deserto porque eles estavam em pecado. Eles saíram da escravidão do Egito, mas não conseguiram tirar a escravidão dos teus corações. Nós passamos pelos batismos, nós passamos pelas águas, nós passamos pelo conhecimento do Espírito, mas nós gostamos muitas vezes de estar preso à natureza do Egito. Moisés tira o povo do Egito e Deus é aquele que vai fazer o Egito sair do coração do povo. Para o Egito sair do coração do povo, o deserto é necessário. E muitas pessoas permaneceram no deserto. Muitas pessoas estão aqui nesta manhã porque não conseguem entender que precisam sair do deserto. Muitas pessoas precisam se libertar. A Bíblia nos mostra que existem 5 princípios que o povo foi parar no deserto. 5 princípios que nós podemos nos encontrar no deserto, que Deus vai estar te libertando hoje. Você crê nisso, amém? O primeiro princípio é a cobiça. Eles estavam indo para Canaã, mas cobiçavam os prazeres do Egito. Eles estavam indo para Yahvé, mas cobiçavam os deuses do Egito. A cobiça é a busca constante da satisfação de nosso ego, à custa até mesmo de Deus ou de outras pessoas. A cobiça é o oposto do amor, porque o amor é doador. O amor verdadeiro é aquele que se preza a doar, o amor dá. A cobiça é aquela que estende a mão e pega.
E diferente dos dois, a mudança é o caminho pelo qual se segue. Eles caminhavam para Canaã, mas eles cobiçavam o Egito. Fisicamente, você pode estar na igreja. Fisicamente, você pode estar cantando em cima do púlpito, mas espiritualmente você está preso no Egito. A cobiça é quando você quer algo a todo e a qualquer preço. Homens que buscam nos seus relacionamentos pessoais a satisfação própria são cobiçosos. Namorados que, quando conquistam aquilo que mais desejam aflorar na sua namorada, abandonam. Além de fornicadores, prostitutos são cobiçosos. Homens que têm relacionamentos firmados numa relação de poder não fazem relações pelo amigo que pode ter. Não fazem relações pela amizade, pela companhia e pela aliança que podem ter, mas posicionam-se estrategicamente em lugares pelo resultado da sua relação. E quando o seu resultado não é mais cabível, eles abandonam a sua relação apenas por um princípio de satisfação pessoal. Eu li um texto que me chamou a atenção sobre a teologia da prosperidade, e ele dizia: não há inocentes na teologia da prosperidade. Não há enganadores nem enganados na teologia da prosperidade. Porque todos aqueles que buscam a Deus por aquilo que Deus pode dar, nunca vai ter o melhor de Deus nessa terra, que é a companhia de Deus. Não há enganado naquele que vai atrás de Deus para receber uma bênção que ele não prometeu ter. E quando Deus não dá a bênção, você se decepciona, você se amargura, você se revolta, porque você está sendo cobiçoso. Você espera um Deus que é Baal na figura de Yahvé, e Yahvé não é Baal. E Yahvé é capaz de deixar o povo no deserto para mostrar para o povo que ele é Deus. Eu sou o Deus do ouro e da prata. Eu posso restituir teu casamento, eu posso te dar portas abertas, mas eu não quero que você me siga pelo que eu tenho feito. Eu quero que você me siga por quem eu sou. Tem crente que está agarrado no passado, veio para a igreja porque teve um milagre. Pastor, eu tive uma cura. Pastor, eu tive uma porta aberta. Eu fiz uma campanha de 7, 5, 30 semanas e Deus abriu. Mas hoje eu não vejo Deus fazendo isso, porque não é o momento de Deus fazer. Você não deve buscar a Deus porque Ele faz. Você tem que buscar a Deus porque Ele é. Povo cobiçoso foi entregue ao deserto. Primeiro pecado do povo, a cobiça. O segundo pecado do povo, a idolatria. Tem gente que confunde o princípio idólatra e acha que só a católica romana é idólatra. Pastor, idolatria é o romano lá, eles têm a imagem, eles têm a configuração da imagem, uma madeira, um gesso. Você está enganado, irmão. Tem muita idolatria no meio do evangelho. A idolatria é quando você se apega àquilo que você pode ter, ver ou sentir. Há pessoas que idolatram a sensação do Espírito, mas não conseguem venerar o próprio Deus. Existem pessoas que idolatram a liturgia do culto, mas esquecem de idolatrar o próprio Deus. Existem pessoas que idolatram modelos específicos de ministração da palavra e esquece que o Senhor é aquele que fala para o fogo quando tem que falar para o fogo. Fala no terremoto, tu tem que falar terremoto, mas quando Ele quer te falar na calmaria, Ele vai falar na tua vida. A idolatria é um sistema de valores que nós criamos, que valorizamos algo mais do que Deus. Existem pessoas que idolatram o poder. E às vezes, a obra das tuas mãos está fracassada. Às vezes, aquilo que foi lhe confiado a fazer está indo por água abaixo, mas estão detentores do poder. Não abrem mão de ter o poder nas tuas vidas. Há pessoas que idolatram prestígio. E isso é um mal do século atual. E às vezes a gente gosta de compartilhar o momento que nós estamos vivendo, mas não se detém a isso. Curtida diante do mundo não significa aprovação diante de Deus. Existem pessoas que são empáticas numa internet, mas estão antipáticas da ação do Espírito Santo de Deus. Cuidado com aquilo que Deus pode e deve fazer na tua vida. Há pessoas que idolatram estudos e colocam a sua vida empenhados a um estudo para que lá no final das contas, a mesma terra que vai cair sobre ele, vai cair sobre um simples pescador que está em comunhão com Deus, mas um vai morar no céu e o outro perdeu a sua salvação. Eu lembro de uma experiência, fui ministrar para uma juventude e eu falei para a juventude que a gente tem que orar. Ora ao Senhor, mas nunca esqueça de estudar, porque Deus não é trapaceiro, porque cola espiritual não existe. E todo mundo caiu na gargalhada. Quando acabou, uma irmã de oração veio e falou: pastor, eu queria bem contar um testemunho para agregar na sua vida. A gente vai crescendo, né? De acordo com os testemunhos dos irmãos.
Falei, quando eu era mais jovem, perdi meu marido, fiquei viúva, com 2 crianças em casa. Dobrei meu joelho e ali Deus começou a me dar um ministério de intercessão. Eu falei, Senhor, o marido tu me deste, os filhos também. O marido tu levaste, mas o filho está aqui. Agora, já que tu me deu, você vai bancar isso que você me deu. E eu orei ao Senhor, eu falei, eu quero ser aprovada. Ela era enfermeira. Fez concurso público e orou ao Senhor e falou, Senhor, eu não sei nem para onde ir, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Fez 2 concursos. Estabeleceu um princípio de aliança com o Senhor. A igreja, na época, estava precisando de um bem, eu não lembro o que ela falou. E ela falou, eu vou lá e vou comprar o bem. Comprou no cartão, deu para a igreja. Pum, fez um voto só com o Senhor, nem falou com o pastor. Falou, Senhor, está aqui o meu voto pago. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Mas o Senhor sabe da minha necessidade e o Senhor sabe do meu compromisso. Pagou o voto. Passou, irmãos, lá em São Paulo. Ela falou, não, Deus, eu não posso mudar não, tem que ser no Rio. 6 meses depois fez outra prova, passou no Rio de Janeiro. Hoje ela é aposentada. E ela falou assim, pastor, se o senhor me perguntar como, eu não faço a menor ideia. Se você botar uma equação na minha frente, eu não sei nem para onde ir. Eu sei que o meu Deus é aquele que soluciona todos os problemas. Há gente que às vezes deixa de vir para a igreja ouvir uma palavra de 1 hora de ministração. Meu irmão, você tem um ano inteiro para estudar para o concurso, você acha que 1 hora de ministração da palavra vai fazer diferença na tua vida? Jovens que às vezes deixam de se empenhar numa atividade da igreja porque acredita que aquela 1 horinha de ensaio vai fazer diferença na nota. Meu irmão, estuda. Você tem de segunda a segunda para estudar. 1 hora na igreja vai fazer diferença na sua vida social, mas vai fazer diferença na sua vida espiritual. Que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Existem pessoas que são idólatras do dinheiro e o dinheiro os domina. E não conseguem andar para um lado, para o outro, se não estiverem envolvidos no Deus que é o dinheiro. Há pessoas que idolatram o seu negócio e não se enganam. Há pessoas que idolatram a religião. Há pastores que, se não se vigiar, ele coloca os seus ministérios acima do próprio Deus. E aquilo que Deus pode lhe dar. Eu lembro que uma vez nós fizemos um trabalho em Recife, éramos diretores de jovem lá em Recife, pastor Aguinaldo e eu, e nós chamamos o Cláudio Claro, que o Senhor o levou. E o Cláudio Claro era uma vigília que acabava meia-noite. E chamamos um grupo musical que era só Misericórdia. Não era o nome do grupo não, mas podia ser. E eles estavam com um CD novo, CD. Galera que nasceu depois de 2010, CD é um negócio redondo assim, que a gente colocava num deck e funcionava. Tinha microsystem. Depois vocês pesquisam o microsystem, vocês vão entender o que a gente está falando. Coisa do passado. E quando nós chegamos ali, era uma igreja de loja, acho que o pastor Sandoval conheceu, o pastor Jeremias, era uma igreja de loja, Largo da Paz, e a gente não tinha muito espaço, só tinha um quadrado. E fizemos uma cantina, porque muita gente vinha do trabalho, era uma sexta-noite, e comia na cantina. O irmão, chegamos para ele e falou, irmão, coisa de brasileira, né? Canta 3 músicas, que tem mais grupos, e ainda tem o pastor Cláudio Claro. Todo mundo que estava ali, é pecado, irmão, isso é idolatria, mas a maioria estava ali para ver o Cláudio Claro. Era idolatria, mas acontece, né? Os irmãos perdoaram os irmãos lá, né? O abençoado cantou as 10 músicas do CD dele. Se não bastasse, o abençoado ficou exortando a igreja. E ele falava, enquanto os homens de Deus estão adorando ele, quando os homens de Deus estão adorando, vocês estão pecando, usurpando o templo, comendo cachorro-quente na igreja. E o pastor Aguinaldo tinha saído para um evento em São Paulo e eu estava lá, e sabia onde eu enfiava a cara. E eu olhando para o irmão, eu falei assim, irmão, toda vez que olhava para mim, fazia assim, ó. Igual que o pessoal do SBT. Acabou, eu sem graça, rapaz. O pastor Cláudio Claro lá fora no carro, a igreja estava cheia. Eu falei, pastor, me perdoe. Meu irmão aí não é bem-aventurado. Não, ele, não, estou acostumado, isso aí é tranquilo. E ele pegou a palavra e ele falou, irmãos, Deus mudou o meu coração. E hoje eu vou ministrar sobre os adoradores da adoração, que são incapazes de enxergar o Deus da adoração. Idolatram mais os seus sistemas de valores, idolatram mais a sua musicalidade do que o próprio Deus que está sendo exaltado. Oh, irmãos, quando ele falou, a igreja arrepiou, falou, oh, glória. O irmãozinho já dobrou a guitarra e foi embora. Eu falei, isso é crente aonde, irmão? Bom para falar, mas péssimo para ouvir. Bom para estar com o microfone na mão, mas horroroso para sentar e ouvir a exortação do Senhor. Cuidado com a idolatria das tuas vidas. Cuidado com a idolatria do teu ego. E a Bíblia nos ensina que há homens e mulheres que se ajoelham diante do altar do trabalho,
diante do altar da satisfação pessoal. Hoje nós vivemos um momento que o importante é ser feliz, assinado Satanás. E aí muitas vezes nós não estamos felizes nos princípios do mundo, mas estamos felizes diante do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que se ajoelham diante de altares que Deus não nos prometeu. Buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, as outras coisas vos serão acrescentados. Há um tempo atrás nós estávamos na igreja de segunda a segunda. Eu sei que é difícil, irmãos, mas não é impossível. E nós escolhemos o resultado de imergir na presença de Deus, na casa de Deus. Hoje parece que a gente está querendo bater ponto na igreja. Fui terça, não vou mais. Se eu for quinta, eu não vou terça. Se eu for terça, eu não posso me mover no GECEL. Se eu for num grupo de ensaio, eu já não posso ir na terça-feira. E o pobre dos líderes tem que ficar aqui se desdobrando para saber quem está batendo ponto e horário de quem. Antigamente tinha na profissão um negócio chamado de apontador. Quem teve apontador no teu trabalho aí? Levanta a mão, só para eu saber. Ei, vocês estão antigos, hein? Vocês não sabem o que é apontador. O apontador era o cara que recebia, paz, meu irmão, só para ficar sentado diante de um relógio, anotando se você estava batendo ponto na hora certa ou errada. Era só isso a profissão dele. Aí botaram a câmera, acabou a profissão do apontador, mas ele só fazia isso. Alguém foi apontador aqui? Não, né? Amém. Hoje é chamada de guarda de trânsito. Brincadeira, irmãos. É bênção de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar vigilantes com a idolatria da nossa vida. Baseiam-se as suas vidas nas atividades sociais, são exaltados diante daquilo que eles adoram, mas esquecem de ser exaltados diante de Deus. Por isso que eu gosto do princípio do jejum. O jejum, você não toma ele na sua vida para ter poder. Se você está fazendo jejum para ter poder, você vai se decepcionar. O jejum, ele é aquilo que vai te aproximar de Deus, te dará intimidade. No jejum você vai expor aquilo que te domina. E a pergunta que nos cabe nesta manhã é: o que tem dominado a tua vida acima do domínio de Deus? Você é dominado por quê? Porque a Bíblia nos ensina que onde tiver o teu coração, lá estará o teu. E onde você tem guardado o teu tesouro? Cobiça, idolatria. Terceiro, imoralidade. A imoralidade daquele povo fez com que eles fossem lançados no deserto por mais de 40 anos. E a imoralidade, irmãos, a gente precisa diferenciar de ética. Ética é um conjunto de normas que regulam o comportamento social. A ética da Europa é diferente da ética da América do Norte, que é diferente do Brasil. No Brasil, o princípio de ética é alterado de acordo com as regiões que nós estamos passando. Agora, a moral, ela vem de moras, valores. A moral, ela é inata e ela nos ajuda a distinguir o bem e o mal. Nós podemos estar vivendo uma sociedade moral, mas de Deus ninguém se esconde. A imoralidade pode estar certa em muitos lugares, menos na palavra de Deus. Deus continua tendo um princípio ético, moral, igualitário, desde os antigos homens fundadores da igreja, desde os avivalistas até os dias atuais. A moral de Deus não se altera. No passado, os reis, eles precisavam de se esforçar para que a sua nação guerreasse por eles. Eles tinham que bater nas portas da residência. E se aquele rei, se aquela rainha não tivesse moral, a população não se desdobrava diante deles. É por isso que você vê algum filme ou lê algum livro que eles falam pela coroa e pela rainha. Porque a coroa, ela tinha que trazer o princípio de moral diante do povo. Quando nós olhamos a história, vamos ver que o capitão do Titanic, o Edward Smith, ele naufragou junto com o Titanic por um princípio de moral. Espera aí, é o meu pelotão, é o meu povo, são os meus subalternos. Se eles naufragam, eu naufrago com ele, porque o princípio da minha obra naufragou. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Davi foi ungido por Samuel. E Davi sabia que ele seria rei. Davi sabia que ele seria colocado como principado em Israel. Mas por várias vezes ele pôde tirar a vida de Saul, mas ele tinha moral. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Davi era um homem de moral. E mesmo diante da sua moral estabelecida diante de Deus, ele era um homem que precisava estabelecer a sua moral dentro do teu coração. Porque ele era um homem com moral diante de todos. Mas era um homem com princípios morais internos que precisavam ser curados. E foi o que aconteceu com Davi. Diante de uma guerra onde ele deveria estar na frente do campo de batalha, ele permanece no palácio e fez com que ele se contaminasse com Betseba. E quando ele olha para Betseba e ele comete uma imoralidade com Betseba, ele comete outra imoralidade com Betseba.
Porque ele pega Urias, o seu esposo, e coloca na frente de batalha para que ele possa morrer. Porque um pecado puxa para o outro. O pecado, ele é como uma água na qual você entra e se você molha os teus pés, deseja molhar o teu corpo. O pecado você não luta, não enfrenta, mas você resiste, você foge. A Bíblia lá em Tiago capítulo 1, versículo 14, diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. A tentação do irmão A é diferente da tentação do irmão B, porque Deus tenta cada um de forma diferente. Por isso que a Bíblia nos ensina que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Quem peca está disposto a ir para o inferno igual a qualquer um. O teu pecado pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser que ninguém veja, mas você está indo para um caminho de perdição, de morte eterna. Agora, quando a gente fala de imoralidade, é impossível nós passarmos por cima de algo que tem tomado a igreja e a civilização atual, que é sobre a pornografia. E você não escuta muito sobre isso nos púlpitos. Pornografia, do grego pornografia, porno visual, grafia escrita. Nos séculos passados, a pornografia era literalmente trazida à civilização por meio de livros e de contos, que faziam com que as pessoas criassem imaginação de todas as formas, e isso trazia grandes consequências nas suas casas. Você pode estar visível diante de muitas pessoas, mas você pode estar sendo contaminado pelo mal na sua intimidade, e ninguém vê. Mas de Deus ninguém se esconde. O Espírito Santo vê. E você chega na casa de Deus e espera que o fogo desça, que você pula e dê cambalhota. Pastor, eu estou vendo Deus fluir na esquerda, Deus fluir na direita, mas não flui em mim. Porque a tua moralidade diante dos homens está estabelecida, mas a tua moralidade diante de Deus está comprometida. Pastor, amigo meu lá de Petrópolis, uma vez conversando comigo, falou: pastor, aconteceu algo comigo que eu fiquei desesperado. Que foi, no dia do casamento do irmão, mandaram uma foto para minha mulher. É mesmo? É. Era o noivo, nu. Falei: que isso, irmão? Ele falou: eu não sabia se eu matava a pessoa que mandou, porque podia mandar para mim. Mas ele sabe que o pastor ele tem naturalmente mais equilíbrio, porque ele é chamado para essa obra. Mas ele mandou para a mulher do pastor. Falei: ele mirou. E eu tive que orar para não sair da minha graça. E a mulher veio e falou: amor, que eu recebi. Eu falei: você está doida, mulher? E eu não sabia o que fazia. Se cancelava o casamento, se disciplinava o homem, se criava um caos na igreja. Cheguei mais cedo, sentei com o irmão e falei: irmão, o que você arrumou? E ele falou: pastor, há alguns anos atrás, eu tive um outro relacionamento. Princípios de intimidade foram criadas. Intimidade não, irmão. Princípios de imoralidade foram criadas. E a partir desse momento você está refém da imoralidade que você cometeu no seu passado. O casamento foi realizado. O homem foi depois aconselhado pelo presbitério, não sei como ele procedeu sobre isso. Mas o que nós precisamos entender é que às vezes nós estamos bem diante de todos os homens, mas estamos imoral diante de Deus. Deus é aquele que vê no íntimo da nossa alma. Não se engane. Deus sabe de todas as coisas. Cobiça, idolatria e imoralidade. 4 princípios que fez com que as pessoas fossem para o deserto. Colocar o Senhor à prova. Era um povo que esperava de Deus aquilo que ele não queria dar. Colocar o Senhor à prova é pedir que ele faça algo contrário à tua vontade, à tua natureza, ao teu caráter. Existem pessoas que são incorretas nos teus negócios, são promíscuos naquilo que desejam e esperam do Senhor ser abençoados. Existem irmãos que questionam tua fé e não sabem por que os teus filhos rejeitam a orientação dos teus pais. Existem cristãos que exigem que o pastor promova um crescimento por uma ordem social que eles criam, mas quando são convocados na igreja para serem submissos, prestarem trabalho, eles rejeitam. Depois não sabem por que não são abençoados, bem-aventurados naquilo que estão nas tuas mãos. Botar o Senhor à prova é querer gozar do benefício da salvação, mas oportunar-se dos prazeres do pecado. Colocar o Senhor à prova é quando você desafia o Senhor a fazer algo que é contrário à tua natureza. Meu irmão, se você não está buscando do Senhor, você não vai sentir a presença de Deus. Meu irmão, se você não está colocando os teus negócios nas mãos do Senhor, meu sogro tinha uma abordagem interessante, no Recife era muita quantidade de pedintes, e sempre chegava alguém e falava assim: você é o dono? E ele falava: não. Um dia eu estava lá e chegou alguém e falou: você é o dono? Ele falou: não. Eu falei: eu sou que você não está mentindo. Eu falei: não sou o dono. Eu sou o administrador. Eu falei: mas quem é o dono? O dono é Deus.
Porque o teu trabalho, o dono é o Senhor. Se você está sendo impróprio com as atitudes e atividades do teu trabalho, não espere ser abençoado. Se você tem um ministério nas tuas mãos e não está sendo legítimo diante do Senhor, não espere ser abençoado. Se você é imoral nas suas relações familiares, não espere ser abençoado. Uma vez, perto da minha casa, tinha um lixo. E eu tinha uma cadeira velha, o lixeiro não levava. Lixeiro não leva, irmãos. Você tem que chamar um outro serviço da Colube. Eu cometi um erro gravíssimo, meu filho está aqui, ele pode testificar isso. E eu cheguei com aquela cadeira e joguei aquela cadeira no lixo. Alguns anos passaram e eu fui morar perto daquele lugar. E o lugar urbanizou. E casas estiveram por ali. Mas ali algumas pessoas ainda continuaram lançando lixo. E um dia eu passei de carro e falei, aí, tá vendo? Brasileiro é tudo porco, né? Brasileiro não tem decência nenhuma. Aí o pessoal continua jogando lixo aqui. Será que eles não sabem que isso é impróprio? Isso aqui não é um lixão? Aí meu filho levantou e falou, pai, aqui não é o lugar onde o senhor jogou aquela cadeira velha aquele dia? E eu falei para ele, filho, mas papai errou. Nem tudo que você vê do seu pai fazer, você repete. Isso é o tipo de coisa que a gente não deve fazer. Tira isso do coração em nome de Jesus. Não adianta esperar do teu filho uma atitude santa se você não é santo. Não adianta esperar que seus filhos dobrem os seus joelhos no quarto a orar, se ele não chega no teu quarto e não vê você de joelho dobrado. Ele não vai fazer isso. Não adianta você esperar que seu filho adore ao Senhor, você chega na igreja e não consegue adorar, não fecha os teus olhos, não consegue se conectar, não tem intimidade com Deus. É colocar o Senhor à prova, é exigir que o Senhor faça algo que você não está plantando, é provar o caráter e a atitude do Senhor. 4, colocar o Senhor à prova. 5, e o 5 é extraordinário, irmãos. Como Deus tem trabalhado na vida dos crentes nos 5 pontos que fez o povo ir para o deserto. Porque o 5 é murmuração. Murmurar é ser maldizente. No 5º capítulo do texto que nós lemos de Coríntios, Paulo fala sobre ser maldizente. É aquele que difama, é aquele que blasfema, é aquele que usa uma linguagem profana. Tiago 3,5 fala, vede como uma fagulha põe braça em toda uma selva. Tem crente que não sabe por que o filho está na igreja, mas quando chega na igreja o assunto é falar mal do pastor. Tem crente que não sabe por que o filho não está envolvido no ministério, no departamento, mas não consegue suportar a liderança que tem nas tuas mãos. Tem marido que não está na igreja porque a atitude da irmã que está na igreja não é condizente com a posição dentro da igreja. Chega em casa e fala mal da sua fé, fala mal da sua igreja. Não tem como você esperar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o Senhor que você tem servido? Se o seu espírito é de murmuração, se o seu espírito é de contradição, tem gente que espera ser promovido no trabalho, mas mete o pau na empresa, mete o pau no gerente, mete o pau no patrão, não consegue ter uma palavra de esperança, de bem-aventurança. Tem gente que não consegue ter uma promoção financeira na vida, mas o pouco que tem não é bem-aventurado, não sabe dar graças ao Senhor pelo pouco que o Senhor colocou na tua mesa. A murmuração faz com que nós perdamos as bênçãos que Deus tem a nos dar. E a Bíblia nos ensina, se você for fiel no pouco, Deus te colocará na abundância. Mas se nem o pouco que tu tem, você consegue ser fiel. Se há murmuração, há crente que só sabe difamar o cônjuge, irmão, misericórdia. Se tem uma coisa que causa espanto ao pastor, é a difamação do cônjuge. Fale bem da sua esposa, fale bem do teu esposo. Pastor, você não conhece aquele trapo. Não é trapo, não. É um varão de Deus ungido que Deus colocou na tua casa. Você não conhece aquela mulher, não é aquela mulher, não. É a princesa da sua vida. É a rainha que Deus colocou do teu lado. Seja bem-aventurado do lado dela. Vai profetizando. Nem é isso, a gente sabe que não é. Mas profetiza que um dia vai ser em nome de Jesus. Tira o espírito de murmuração da tua boca, da tua vida. Receba. Nome de Jesus. E Deus certamente fará as tuas palavras se concretizarem sobre a tua vida. Cobiçar, idolatrar, pôr o Senhor à prova, murmurar, imoralidade. Quantos de nós não estamos vivendo esses princípios que a Bíblia nos ensina que nos levarão para o deserto? Talvez você nesta noite está vivendo esse princípio que está te colocando no deserto. Sabe o que acontece? Nós crescemos e nos tornamos um crente imaturo. Paulo fala que os crentes imaturos são aqueles que só gostam de beber o leitinho. Crente imaturo é aquele que só gosta de ouvir coisa boa. Crente imaturo é aquele que quando você está do lado dele está fogo puro. Quando você dá uma exortação, a santidade vira demonicidade na hora.
demoniza, dá água para o vinho. É água, virou vinho, é água, virou amargo, virou vinagre. E você separa o crente maturo do crente maturo, o crente infantil do crente amadurecido, sobre aquele que consegue entender o princípio de Deus do amadurecimento. Quando a gente olha para Adão, irmãos, Adão estava no Éden. E Deus deu autoridade do Éden na vida de Adão. Quando Adão come do fruto, Deus vai chamar a autoridade estabelecida para responder pelo teu erro. E ele chama Adão e fala, Adão, meu filho, o que você fez? Eu? Não, foi a mulher que tu me deste. Vamos na mulher. Mulher, o que você fez? Eu? Foi a serpente. Serpente, eu? Foi Satanás que possuiu. Satanás, o que você fez? Eu? Foi Lúcifer que você jogou lá embaixo. O grau de maturidade na vida de um crente, ele é estabelecido pela capacidade que você tem de reconhecer as suas responsabilidades. É a tua responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade e reconheça. Nós podemos passar a vida inteira sendo crentes maturos, sem reconhecer a nossa função, a nossa responsabilidade. Por isso, quando a gente faz o culto de missões, eu sempre digo isso, irmãos, é bom, tem que fazer. Tem que amar o missionário lá da janela 1040. A gente tem que enviar recurso para as tribos indígenas. Mas tem crente que só consegue fazer isso porque ele é incapaz de reconhecer o seu grau de responsabilidade na tua igreja. É muito fácil amar quem você não vê, mas Deus te chama a amar o teu próximo, aquele que está do teu lado. É fácil chegar na igreja e ter o seu ciclo de amizade, mas você tem que chegar em casa e também tem que ser amigo daqueles que te acompanham. Deus te convida a assumir a tua responsabilidade. E, obviamente, todo mundo que está disposto a aprender tem que estar disposto a ser ensinado. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão fugindo do ensinamento que Deus tem para nós. E temos a capacidade de abonar aquilo que Deus deveria fazer com que nós receberíamos. A Bíblia nos ensina que nenhum sucesso social, nenhum sucesso compensa um fracasso pessoal, um fracasso espiritual. Em Provérbios capítulo 14, versículo 14 diz, o infiel de coração dos seus próprios caminhos, ele se farta. O amadurecimento, ele é um processo que começa no seu coração. Quando eu olho a palavra de Deus e eu vejo que o coração, ele é primordial das nossas vidas. Vocês querem ver uma coisa? Pega uma gestação. Qual é a primeira coisa que o casal ouve? Coração. Espera aí, pastor, mas não tem mente, não tem cérebro. Não, mas tem coração. É por isso que a ciência ela vai falar sobre morte cerebral. Um indivíduo que sofre uma sequela, um acidente, ele pode ter a morte do seu cérebro, mas ainda está vivo no teu coração. O contrário não é possível. Porque se o teu coração morre, o seu cérebro morre. Mas o seu cérebro pode morrer e o teu coração pode estar vivo. Por isso que a Bíblia, olha como é que a Bíblia é extraordinária. Provérbios capítulo 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu, porque dele procede as saídas da vida. Efésios capítulo 6 fala do escudo da fé. Fala que esse escudo da fé protege os dardos inflamados do inimigo que atingem o nosso. Você pode estar decepcionado na sua mente, mas estiver angustiado no teu coração, a tua fé, a tua espiritualidade, ela pode declinar. A Bíblia nos mostra, Mateus capítulo 22, 37, você pode selecionar ele na tua casa. E Jesus nos ensina, amarás o Senhor de todo o teu, de toda a tua alma, de todo o teu. Por que Jesus falou primeiro que nós devemos amar a Deus com o nosso? Existem muitos que conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Talvez existam pessoas que não tenham lido a Bíblia como Jô Soares o leu. E se gabava de ter lido a Bíblia por mais de 10 vezes. Eu falei isso uma vez, o irmão falou, pastor, ele falou que já foi 16 vezes. Ele conhecia o Senhor da letra. Ele conhecia o Senhor do entendimento. Mas ele não conhecia o Senhor do coração. E aqui na igreja tem gente que não leu de Gênesis a Apocalipse. Mas leu o primeiro princípio de Gênesis. No início era o Verbo, e o Verbo esteve entre nós. E o coração ardeu. E ele sentiu o princípio de todas as coisas, que é a presença de Deus. Cuidado com o teu coração. Transforme o teu coração. O processo de amadurecimento começa no nosso coração. E é por isso que Isaías ele traz uma revelação. Esse povo, ele me honra com os teus lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Cuidado para nós não estarmos honrando o Senhor com os nossos lábios.
com a nossa atitude visível, mas o nosso coração está bem afastado de Deus. Deus tem trazido você aqui nesta manhã, porque nesta manhã Ele está te tirando do deserto da tua alma. Deus te colocou aqui nesta manhã, que tem gente que está buscando ao Senhor e o seu toque. Deus vai começar a tocar na tua vida e no teu coração, porque Ele está te livrando desse pecado. Ele está te tirando desse deserto. Recebe isso em nome de Jesus. Começa no coração, e o processo de transformação do coração é diante da cruz de Cristo. Eu gosto muito do processo da cruz, porque quando a gente vai estudar a cruz, tem gente que acha que cruz é a sogra. A tua sogra não é a tua cruz. Tem gente que acha que cruz é o teu gerente, que nem devia estar naquele lugar, na sua cabeça, mas está lá. Tem gente que acha que a cruz é o teu vizinho que bota um som alto. Você fica, Senhor, queima ele, Jesus. Prepara e leva. Mas a cruz de Cristo é o processo de transformação do teu coração. A única constante no processo de mudança é o teu amadurecimento. Se você está passando pela tua cruz, ou seja, se está se exigindo que você viva o evangelho nos momentos inóspitos, viva-o, porque Deus está gerando amadurecimento. Tem crente que sabe tudo de ponta a ponta, mas quando ele é testado pelo ministério, quando ele é testado pela igreja, ele não suporta o amadurecimento, e ele volta para o mesmo lugar onde ele esteve, que Deus começou a lhe testar. Você não vai crescer dessa forma. Você não vai amadurecer o teu espírito dessa forma. Existe um nível de intimidade com Deus que você só atinge quando você passa o processo da cruz. Quando eu olho a cruz de Cristo, eu vejo que Jesus assumiu essa cruz. Embora ele tenha pedido que se finalizasse. Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Se tiver uma outra alternativa. Às vezes a gente está, Senhor, me dá uma alternativa. Senhor, me dá um escape. Mas é necessário que você viva a sua cruz. É necessário que você passe o processo. A cruz foi rejeitada por Pedro, talvez por medo. A cruz foi ignorada por Judas, talvez porque ele não entendesse o propósito de Deus. A cruz foi desacreditada por Tomé, talvez por uma falta de fé, mas ela foi concluída em Jesus. E lá em Filipenses capítulo 3, 17, Paulo nos recomenda cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que é o inimigo da cruz de Cristo? É quando você está passando o teu processo de amadurecimento e chega aquele bem-aventurado e fala assim, irmão, não aceita isso não. Não aceita isso não. Sai desse lugar. Não aceita isso não. O que o teu marido não aceita para a tua vida não. É a tua esposa. Seja homem, não aceita isso não, meu irmão. O processo de amadurecimento começa na cruz de Cristo. Se é o evangelho que você tem que viver no teu casamento, viva-o. Se é o evangelho que você tem que viver sobre os teus filhos, viva-o. Se é o evangelho que você está sendo cobrado de viver na tua igreja, viva-o. Porque Deus está te amadurecendo para você viver uma nova intimidade com Deus. Deus, Ele te colocou aqui nesta manhã, porque Ele está te libertando dos 5 pontos que você está preso no deserto. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Quem sabe se você chegou aqui nesta noite, nesta manhã, confuso, em falta de fé, desacreditado, descomprometido com aquilo que Deus pode fazer, sem um caminho pela qual seguir. Ele te colocou aqui nesta manhã, porque Ele está te dando o livramento do deserto. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus Pai, nós queremos que agora o Teu Espírito Santo vá tocando no meio da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo vá manifestando o coração da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo vai transformando no Senhor aquilo que nós estávamos até esse momento, para uma nova vida de transformação que Tu tens para nós. Senhor, que Tu vá agora instigando, que Tu vá agora movendo, que Tu vá agora, Senhor, transformando as nossas vidas. Que possamos avançar de uma espiritualidade fraca e rala para uma intimidade maior contigo. E aquele, Senhor, que Tu tocavas e que profetizava, que profetize ainda mais. Aquele que sentia a Tua presença, que possa, Senhor, mergulhar, imergir na ação do Teu Espírito Santo. Aquele ministério que Tu operava, Senhor, que seja renovado nesta noite. Também quero colocar em Tuas mãos os casamentos aqui representados. Senhor, vai tocando nesta mulher e vai dando sabedoria e discernimento para agir conforme Tu queres. Vai tocando neste homem, ensina que ele é o sacerdote desta casa e que ele possa agir de acordo com a ação do Teu Espírito. Vai tocando, Senhor, nos filhos dos Teus amados, para que eles possam ser batizados com o Teu poder e com o Teu Espírito, e que através destes jovens, estas famílias possam se achegar no Teu altar.
Senhor, vai fazendo uma transformação no meio da tua igreja e vai nos levando a um novo nível de espiritualidade. Vai enchendo-nos com o teu poder e manifestando a tua graça a ponto de alcançarmos a tua ação sobre nós. Senhor, se há pecado oculto, que ele possa ser lançado por terra agora em nome de Jesus. Vai trazendo alívio de alma, alívio de espírito, porque o único acusador é o inimigo das nossas almas. Vá repreendendo o acusador do coração de cada mente agora em nome de Jesus. Vá purificando o coração da tua igreja, para que possamos estar livres, santos, para que possamos, Senhor, estar vivendo na plenitude do Espírito e andar na terra que emana leite e mel nesta hora. Nós colocamos em tuas mãos o teu povo que ora, a tua igreja que se debruça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.